Então aqui a gente vai fazer um painel sobre software livre e produção gráfica. A gente vai falar um pouco de cada coisa. A Cláudia, que está aqui na frente, ela montou isso aqui com o grupo de cultura do FISLI. Tá? E aqui na mesa a gente tem muita gente famosa, muita gente importante do cenário aí de ilustração nacional. Mentira. Tem gente aqui nessa sala que não quis subir aqui, mas também sai até no Fantástico. Cogitas, vem cá. Espera um pouquinho, deixa eu fazer. Tá? Então, aqui do meu lado a gente tem... Apareceu só meu nome na grade, tá? Não é para ter só meu nome, a gente está participando aqui em conjunto. O Cadu aqui, eu tive que tirar igual criança, ó, o microfone. Porque é carioca é assim. Né? Ele monta um evento só de software de design com software livre lá em Niterói. Ele faz, já vai ser a 8ª edição esse ano? Eu juro que me comporto agora, acabou a brincadeira. O Gnograph vai para a 8ª edição. Áudio, vídeo, produção gráfica, design de jogos, web, só esses assuntos, só essas trilhas. São 18 palestras, 12 minicursos divididos em 2 dias, tudo gratuito, galera. É só entrar em gnograph.org e escrever caravana, para quem quiser escrever caravana para ir. E o legal é isso, o cara fala... estou tentando trazer recursos para te trazer, cara. Juro por Deus que eu estou tentando. E você chega lá, é o legal que o cara fala, mostra a ferramenta, e o mesmo cara que falou, ele vai para a oficina e te leva na mãozinha, pelo menos no início, para vocês começarem. É muito legal. Tá. Aí, na mesa depois, a gente tem o Luciano Lourenço. O Lourenço também é ilustrador velho de guerra. Ele tem feito a arte e a produção gráfica tanto do FISLI quanto da Latinoware nos últimos anos. Aí. Não sei se é tudo que ele faz, mas tudo que vocês estão vendo aqui, desde o crachazinho até esses banners aqui, ele que produziu aí. Quer falar alguma coisa, Luciano? Não. Não quero. Ele já falou tudo, né? Ele já chegou falando, o Luciano Lourenço, ele mora na rua tal, telefone tal. Não tem muita coisa que falar. Assim, eu sou melhor profissional do que palestrante, né? Todo mundo sabe disso aí. Mas é verdade, gente. Toda a arte gráfica, assim, essas camisetas que vocês estão usando, esses crachás, tudo, esses painéis, todos os estandes da SL, todos os estandes da FISLI, as camisetas que estão sendo vendidas na feira, todos foram feitos, assim, tudo em software livre. Foi feito no Inkscape e alguma coisa também em GIMP, né? Um pouco menos em GIMP. E a parte de papelaria, manuais, folders, eles foram feitos em Scribus, que também é um software gráfico, é um software gratuito para diagramação de livros, de revistas, tal. É muito bom também. Eu acho que assim, todo software tem a sua parte boa, a parte ruim, independente se é proprietário, se é gratuito. Eu acho que tudo é questão de se adaptar. Tudo questão de se adaptar. Está aí o nosso querido Elias, que assim, começou a trabalhar com Photoshop, é um grande artista mesmo, assim. Eu estou nervoso porque eu estou no meio de um monte de fera aqui, entendeu? Então, assim, tá ele aí como prova. Sentou ali, começou a trabalhar, começou a desenhar, assim, se tem um ditado assim que ele consegue mostrar, é que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Tá ok? Obrigado, gente. Agora eu vou passar aqui para o nosso amigo André Noel. Ou ele fala, ou ele fala. Quem é que fala? Ele. Então, o André Noel talvez seja mais conhecido de quem trabalha com informática como um todo, não necessariamente com software livre, porque ele tem o quadrinho da vida de programador lá. Né? Aquilo é uma desgraça, porque aquilo me faz perder tempo. Quando eu caio lá, eu fico 3, 4 horas olhando o quadrinho. Né? E aí ele pode falar um pouquinho aí do que mais ele faz lá, além disso. Bom, eu sou assim, igual o Luciano, só que ao contrário. Eu sou o melhor palestrante aqui profissional. Então, eu só estou aqui com eles porque eu paguei. Que na verdade eu faço uns rabiscos, uso o Inkscape. E só me chamaram eu fiz porque eu sei contar piada, mas qualidade não tem muito não. Não, tudo bem, eu desenho. O pessoal pergunta se eu uso uma mesa digitalizadora. Não, eu uso o touchpad. Porque quebrou meu mouse. Então, o touchpad já faz uns 2, 3 anos. E aqui, escondidinho no canto aqui, temos o Elias, que enquanto a gente estava conversando aqui, ele desenhou uma capa de revista para a gente aqui no MED. Né?
Essa ilustração... Posso falar? Boa tarde, tudo bem? É só. Não, eu não sei se alguém viu minha palestra ontem. Alguém viu minha palestra ontem? Fiquei feliz. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Então, quem não viu, eu trabalho na Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista. Lá eu trabalho mais com trabalho de design. E ilustração eu trabalho para a Editora Abril, Globo. Faço... inclusive, vou fazer um jabazinho aqui. A capa da segunda edição de julho da Muito Estranha é ilustração minha. Compra lá para privilegiar. Porque tem um lance lá que as mais vendidas lá. Então, legal. É Muito Estranho, da Editora Abril. Na edição de julho, no mês de julho, sempre sai 2 edições, né? Sobre as maiores coincidências. Eu vou mostrar depois aqui, se der. Então, é isso, eu trabalho com ilustração, há 3 anos eu uso o GIMP, meti o pé no Photoshop, e a culpa disso é do Cadu Nico aqui, que deu o curso para mim, me convenceu, e eu comecei a usar o GIMP e larguei de vez o Photoshop. E, por fim, eu estou aqui na mesa também mais de gaiato, também, que os outros, porque, na verdade, eu gosto de ajudar... Olha só, esse homem já palestrou 2 vezes no GnuGraph, para mostrar as coisas escondidas do GIMP. 2 vezes a mesma palestra. Imagina 10 caras da área, que usa software mais coisa, tendo orgasmos múltiplos. Ele mexia o mouse e disse, caraca, o GIMP faz isso, meu Deus do céu. Ele está dizendo que é modesto. Por favor, né, João? Não eu não desenho, né? Eu não faço nada de arte, tá? Eu ajudo a desenvolver o GIMP, né? É um projeto de software livre, como vários outros, e... como centenas de projetos que estão aí, o GIMP é um projeto que você pode se aproximar da comunidade internacional, ver como é feito, colaborar. Inclusive, as maiores colaborações que eu fiz para o GIMP não foram de programação, foram de ideias. Né? Puxa, a gente podia fazer por isso aqui, podia fazer por esse lado. E a gente tenta... Eu vou falar uma coisa, né? Tu fala assim, eu não desenho, eu só programo. Eu sempre falo que quem é o foda do GIMP aí não é quem usa. É quem faz essas ferramentas para a gente usar. Porque é fácil eu pegar um pincelzão lá tal, e fazer aquilo lá, dar um efeito. Mas o cara escrever um monte de linha lá, de código, para te dar a possibilidade de você fazer isso, esse é o cara fodão mesmo. Então esse aqui, ó, o mais importante disso daqui é ele. E fica falando isso aí. Sem dizer que eu dou essa palestra, fica todo mundo olhando, mas eu desenho um homem de palitinho, né, para mostrar. Aqui, eu mandei um... Não, e gradiente, né? Eu mandei um tutorial para ele, isso. Tutorial, não, o GIMP faz esse monte de coisa aqui, né, e para começar a mostrar as coisas, então eu peguei uma imagem para não mandar só com a tela branca no fundo, eu fiz um degradê, mas muito chique, com degradê já dá para ver o que está acontecendo. Aí ele reclama. Então é um bate-papo assim mesmo hoje, a gente vai bater um papo aqui do que cada um faz, como faz, e a ideia não é só que a gente que está aqui na mesa... participe, nem só os famosos que estão aqui embaixo também participem. Tá? Qualquer um que quiser falar um pouco da experiência que tem, principalmente também, acho que mais interessante para a gente, das necessidades que tem na área gráfica, o que você quer fazer, perguntar, tem algum software que faça isso? Né? Puxa, ou eu uso isso para fazer alguma coisa. Né? Em outros FISLs, a gente já participou de uma mesa parecida. Uma preocupação que sempre aparece para quem trabalha com arte, trabalha com ilustração, por exemplo, é fazer um material em software livre e conseguir chegar na gráfica. Né? Então, a ideia é ter um bate-papo aqui. Né? Então, eu já falei umas 2, 3 vezes, tem mais gente famosa aí embaixo. Está ali também sentado escondidinho o Cícero Moraes. Né? Ele não está com o nome aqui na mesa, ele fala que não quer subir. Mas o Cícero ele trabalha com arte 3D. Ele ficou internacionalmente famoso ano passado, literalmente internacionalmente famoso, porque ele fez a reconstrução facial de Santo Antônio, a partir da ossada de Santo Antônio, oficial pela Igreja Católica. Ele desenvolveu anteriormente, ao longo de vários anos, aí, com bastante trabalho, usando o software Blender, um monte de software livre, um monte de coisas que só ele sabe como funcionam. Ele consegue, a partir do esqueleto de uma scanner, de uma imagem 3D do crânio, ele remonta e reconstitui a face da pessoa. Né?
Então ele já foi até para o Fantástico com essa história do Santo Antônio. E esse domingo agora ele está no Fantástico de novo aí. Vamos deixar ele falar um pouquinho aí. E o Cadu Único vai falar também. Só uma observação. Esse cara revolucionou em 2 lados. Revolucionou no software livre, porque ele foi o primeiro a usar o software livre dessa maneira. E ele revolucionou também no forense, porque a técnica que ele faz isso foi desenvolvida por ele. Então ele é duplamente revolucionário. Ele revolucionou o meio em que ele trabalha e revolucionou a ferramenta com que ele trabalha. Cara, é muito maneiro isso. Boa tarde, pessoal. Eu estava quietinho aqui, estou até com vergonha. Os grandes mestres. Bom, não vou falar muito, só vou convidar vocês. Talvez a pauta caia, talvez não passe no domingo, né, porque acontece às vezes, mas o bacana não foi que vai aparecer no Fantástico o projeto. Nós conseguimos dar vida novamente a um jabutizinho que queimou o casco dele, teve um incêndio no Cerrado lá em Brasília. Pegou fogo o casco, ele ficou muito fragilizado, e se ele se aproximasse, por exemplo, de um cacto, ele poderia morrer, porque iria perfurar algum órgão, provavelmente. Então a gente fez um trabalho de fotogrametria, né? Se passar no domingo vocês vão ver como é que funciona, mas tudo foi com software livre. Daqui a um mês nós vamos lançar um livro, um e-book gratuito. Nós estamos terminei de corrigir manualmente ele, depois a gente vai passar essas correções para o campo digital. E daqui a um mês, um pouquinho mais de um mês, vocês vão ter acesso a esse livro. Foi feito com muito carinho, com muito cuidado, para pessoas que estão começando. Está explicado assim, pormenorizadamente, chega a ser chato, porque tem muito texto. Mas o mais importante, no domingo, se passar, não é que está aparecendo no Fantástico, mas é porque um jabutizinho voltou a ter vida. E se isso acontecer com outros jabutis, eles também vão voltar a viver com tranquilidade, né? E hoje ele comeu pela primeira vez, ele ficou uns 4 dias grogue por causa da cirurgia. A impressão que a gente fez do casco dele também foi feito, até o programa que gerou os slices, é um programa, um software livre, é tudo feito, né? Mas o mais importante, até mais do que o software livre, é que ele voltou a ter vida. Primeira coisa que aconteceu quando ele retornou, que ele fica muito tempo grogue, por causa da anestesia que ele sofreu, ele se escondeu no casco, ele não tinha casco antes. Ele se assustou e se escondeu, então já deu certo. Hoje ele começou a comer novamente, a gente está muito contente, mas, enfim, sempre tem que desenvolver e espero que outros animais também sejam beneficiados por isso. E obrigado pela oportunidade e parabéns aí pela composição da mesa. Valeu, pessoal. Isso aí, a gente está basicamente apresentado aqui. E de vocês aí, alguém na plateia, alguém usa bastante algum programa para produção gráfica aí? Alguém, por exemplo, trabalha nessa parte de produção gráfica e usa algum software livre? Quer comentar? Isso, por favor. A moça vai levar o microfone aí, você pode comentar também. E aí pode comentar do que usa, da dificuldade que tem, tá? Porque a ideia desse painel é essa, né? Abrir e fazer pergunta, aproveitar que está todo mundo aqui também. Eu também quero entender como é que o Noel trabalha. Não sei. Não, criador não, cara. Eu sou um... Boa tarde. Eu trabalho com o GIMP aí já faz um tempo. E trabalho também com materiais gráficos impressos. A gente faz um livreto de um festival lá de Caxias do Sul, que é o Festival de Música de Rua. Ele é um livreto de 32 páginas, a gente faz todo ano. Eu faço ele somente com o GIMP. A conversão para o CMYK é feita pela própria gráfica, então, e eu faço questão até de colocar um tuxinho ali no material para a gente, enfim, fazer a ideia rodar também. A principal dificuldade é essa, assim, né? Essa descrença que existe em relação ao GIMP, quando a gente vai fazer algum trabalho para fora e dizer que trabalha com ele, que software tu usa, não usa o Photoshop, usa o GIMP, né? Entre outras coisas, né? Essa coisa de sempre... Esse suporte ao CMYK também, que é uma coisa que, enfim, quando existir esse suporte, acho que vai ser uma grande revolução também para o software e tudo mais, né? Acho que é mais ou menos isso, né? E também comecei a utilizar a mesa digitalizadora agora para fazer isso e tem dado muito certo, assim. Eu posso falar de quando? Não, vou falar
escondidinho, não. Vou ficar aqui. Vou criar coragem. É mesmo, tem lá, cara. É uma beleza. Então, eu trabalho com GIMP, né? E no meu caso, por exemplo, quando eu faço ilustração para as editoras, né, para as revistas, a finalização é feita com eles mesmo, né? Eu acabo não fechando o arquivo para a gráfica, né? Porque, por exemplo, uma capa, às vezes o fundo é separado do plano frontal e o logo está no meio, então eu tenho que mandar em camadas. E eu acabo mandando até na extensão do Photoshop, porque eles usam Photoshop, até para facilitar, né, para eles. Mas quando acontece de ter que fechar um arquivo, por exemplo, na Unesp eu fecho o arquivo para mandar para a gráfica. Aí o que acontece? Antigamente a gente fechava em PostScript, mandava para o cara fazer o fotolito. Agora a gente usa o formato PDF, né? O arquivo vai fechadinho, o cara manda lá e faz o fotolito. Aí acontece de algumas gráficas pedindo um arquivo em CDR, formato do CorelDRAW, que é uma coisa totalmente furada, né? Porque CDR não é arquivo para gerar fotolito. E aí bate numa coisa que já não tem nada a ver mais com software livre, porque se eu fizesse no Adobe InDesign a editoração, eu ia fechar o arquivo em PDF também, ia cair na mesma coisa, né? Então, você vê assim que a cultura das gráficas hoje, que o pessoal que entra lá não entende mais de produção gráfica, e sim de CorelDRAW. Então você vê que a coisa está bagunçada, e aí já sai até um pouco fora, mas tem esse lance do preconceito mesmo. É porque software livre, mas não é só software livre. Qualquer outro vai ter problema com gráfica, né? Por conta disso. Só para piorar a história, eu não mexo muito com gráfico e tal, mas pouco tempo eu fiz uma arte, e aí eu gerei o PDF, mandei para eles, ainda os caras pegam o PDF, jogam dentro do Corel, editam, sei lá porquê, e mandam imprimir. Ainda sai tudo destruído. Então, coisa que o fundo azul sai branco, coisas toscas mesmo. O cara tem a coragem de pegar um PDF e ainda jogar no Corel para editar, então aí é complicado. É que assim, a vantagem do PDF gerado pelos Scribus é que eles não conseguem abrir no Corel. Por isso que eles ficam ferrados. Aí eles falam, me manda em CDR. Porque o PDF do Scribus não abre no Corel. Já tentei, não tem como. Aí quando é assim, quando dá certo de abrir, aí eles ferram mesmo. Sim, pegando o gancho também, assim, acho que esse é o 4º ano que nós fazemos a arte, eu faço, né? A arte, toda a parte gráfica, né? Aqui do Fizzly é feito em software livre, certo? E é engraçado ele ter falado o lance do Corel, porque acontece exatamente isso daí. Tem um detalhe bem técnico, quando você mexe com mídia para gráfica, que é a questão do padrão de cores, padrão de imagem. Você gera ali no computador, você na verdade gera um RGB, certo? E a gráfica, ela trabalha com tinta, coisa física, né? Certo? Trabalham com CMYK, né? Mistura de 3 cores, mais o preto e o branco. Né? Então, o que acontece? Quando você fecha o arquivo, assim, muito antes de você fazer o arquivo, você tem que preparar o seu computador, você tem que ter um mínimo de calibragem de cor no seu hardware, entendeu? Você tem que conhecer isso aí. Não importa se é Windows, se é Mac, se é Linux, você tem que ter um CMS ativo lá na sua máquina para ele fazer a conversão, para ele te mostrar, sim, para ele te deixar triste, né? O que acontece? Quem é que está com o crachá de serviços? Não, serviços, aquele verdinho. Sim, aquele crachá. Aquele crachá dava para comprar 4 crachás desses aqui. Porque aquela cor não existe. Aquela cor não existe. E o que acontece? Lá no computador do cara, o cara olhava assim, estava em RGB, estava daquela cor. Certo? E o cara quer daquela cor. O cara, o rapaz que é responsável pela comunicação. Ele quer daquela cor. Só que o meu computador, ele está calibrado para apresentar, né, para converter aquilo lá em CMYK e apresentar aproximado o que vai aparecer. Então eu clicava na cor que ele queria e ficava
uma cor verde qualquer, ficava um verde totalmente morto. E o cara insistia, não, mas tem que ser aquele verde, tem que ser aquele verde, tem que ser aquele verde. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar a imagem em RGB para ele, e ele vai ver o que ele faz, mas eu não vou te prometer nada. E o resultado foi isso. O que o cara faz? O cara passa a mídia na impressora uma vez, e depois passa outra de novo, com uma tinta especial, para dar aquela cor, que é né? E o resultado, o trabalho todo que ele tem, são, assim, o preço daquilo lá é o preço de 3 caixas desses aqui, entendeu? Mas aí, assim, aquela velha questão cliente, né? Cliente e Severino, né? Que o cara, eu sou obrigado a fazer o que o cliente quer, entendeu? Mas isso daí, sim, independente do que você está trabalhando, se é software livre ou se é software proprietário, certo? Então, o que acontece? Você tem que estar com o computador já preparado muito antes, né, de começar a fazer um desenho, de começar a fazer uma arte para impressão. E você tem que ter, melhor ainda, você tem que ter essa consciência, você tem que ter esse preparo, você tem que estudar antes. Não importa se você vai trabalhar com Corel, não importa se você vai trabalhar com... Isso daí é a parte técnica da coisa. Sim, você não tem como fugir, certo? Então, daí o que acontece? Tem esse caso do CDR. Por que eu não mando? Por que ninguém no mundo manda em CDR? É porque eu trabalho com Inkscape? Não. Porque acontece o seguinte, CDR não é arquivo final. Ele não vai carregar os padrões de cores, ele não vai carregar tudo isso daí. E o CorelDRAW ainda tem um defeito maior ainda. Quando ele... a escala Pantone não, o que é para... que é o da Adobe lá, né? Isso, o Pantone, ele é proprietário, é da Adobe, entendeu? Então, na hora que você instala o CorelDRAW, ele avisa assim, ó, a gente vai gerar um Pantone, mas não é aquele Pantone, o de verdade. É o nosso Pantone que pode apresentar diferenças, entendeu? Então, quer dizer, até ali, aí que está. Você manda o arquivo para o Bendito abre no CorelDRAW e depois fecha. O Bendito, ele nem sabe que ele tem que configurar o CorelDRAW dele, da mesma forma que eu tenho que configurar o meu Inkscape, que ele tem que configurar o GIMP dele, que quem faz revista tem que configurar o Scribus para exportar com o padrão certinho, entendeu? O cara não sabe. E aí o que o cara faz? O cara fecha a imagem. Aí você tem o que a gente tem em todas as feiras, você tem o que a gente tem em todo lugar que você precisa de muitas gráficas diferentes. Você tem esse festival de cores, entendeu? Amarelo de tudo quanto é cor, cinza de tudo quanto é cor, cinza que vira roxo, entendeu? Você tem tudo isso daí, mas por quê? Porque o cara quer abrir lá e quer fechar. Então, assim, não existe esse negócio. Assim, é um vício. Não é porque eu uso Linux, não é porque eu uso Debian, não é porque eu uso Inkscape. É porque está errado. Está errado. O cara não tem que pegar um arquivo aberto e tem que fechar do jeito que ele quer, entendeu? Aconteceu uma coisa, para você ver os limites disso daí, assim, os absurdos. Nós fomos fazer as camisetas, certo? E resolvemos fazer uma gurizada nova aqui de Porto Alegre, entendeu? E aí, beleza. Aí, quando chegamos lá, ele pediu a escala Pantone de cada cor. E não tínhamos, dessas camisetas não tínhamos, certo? Aí eu falei, poxa, e da loja também, poxa, se a gente tivesse uma régua Pantone, eu escolheria assim, aproximada e você faria pra gente, certo? Não, beleza. Aí o que o cara falou, o que o cara fez? O cara me sacou uma régua Pantone, aí eu falei, agora sim, agora é o profissional, beleza. Aí o cara ligou o computador para abrir o arquivo, né? E a primeira coisa que ele fez para o computador ligar o monitor foi chutar o monitor. Foi a coisa mais incrível. Não ligou ainda. Ligou. Beleza. Cinza. Esse Cool Gray é 771C. Né? Esse Cool Gray aqui. Eu quero esse daqui. Aí, beleza. O Cool Gray apareceu roxo no monitor dele. Ele não tinha o mínimo, assim, não estava preparado aquilo lá, entendeu? O monitor dele, assim, a régua dele mostrava uma coisa, o monitor mostrava outra coisa. Ele estava rodando um Windows. Então, quer dizer, assim, o meu que está com, eu acho que está com Ubuntu, que é um notebook da SL,
ele está muito, 1 milhão de vezes mais calibrado, não está certinho, porque notebook para calibrar é horrível. Mas assim, estava 1 milhão de vezes mais bem calibrado do que. Chegava na régua, daí dava a diferença de claro para escuro, mas não dava toda a diferença que estava. Então, assim, para você ver que não é questão de software livre, software proprietário, formato livre, formato proprietário. É questão de manias, questão de vício de mercado, um vício de mercado muito feio, entendeu? Eu vou passar aqui para o nosso amigo, que ele quer complementar aqui. Tá ok? Para quem não trabalha diretamente com essa parte, quer entender isso, tá? A questão é a seguinte, como a gente enxerga cores, é uma coisa muito relativa. Eu vou pedir para o Elias mostrar um exemplo para a gente. Elias, você consegue desligar os menus e dar um zoom numa área do cabelo aí? Então, aperta o Tab, isso. Pega a parte do cabelo e vai aproximando aí. Se quiser, isso. Aproxima mais, pega só a parte preta ali. Não, pega só a parte preta, a parte que seja preta inteira. Aí. Dá zoom. Aperta F11 para ficar full screen. Ainda ficou uma bordinha, tá? Bom, mas vocês estão percebendo uma coisa? Que cor que é a parede embaixo? Aqui, a tela, que cor que é? Branca, né? Que cor está no meio da tela? Preto por quê? Que cor que é diferente ali? Tá, se eu cobrir essa parte ali, né? Aqui ficou essa bordinha aqui. Mas é a mesma cor que está lá dentro e aqui embaixo. Aqui a gente fala que é preto porque a gente está vendo a cor mais clara, branca em volta. Pode tirar o zoom agora devagar. Vamos tirar um pouquinho do zoom. Né? Então, na hora que você tira o zoom, o que acontece? Aqui está mais claro. Mas o que a gente estava chegando lá é a mesma coisa daqui. Essa aqui a gente chama de branco embaixo. Aqui a gente está chamando de preto. Então, a percepção de cor é diferente. Então, essa questão de perfil de cor que o pessoal está falando é realmente complicada. É uma questão que no software proprietário é igualmente complicado. O que acontece no software proprietário é que tanto o CorelDRAW quanto os softwares da Adobe, ele tem a opção lá que é o perfil de cor padrão CMYK. O pessoal vai clicar Next, Next, Finish. E aí a vida inteira fizeram isso. E aí essas coisas que o Luciano está comentando. O cara não sabe o que está fazendo e pede em CorelDRAW porque tem lá o perfil de cores CMYK, Next, Next, Finish. Né? O Cadu agora vai falar algumas coisas aí para quem é da área, como a gente contorna essas coisas aí às vezes. O Luciano, ele tem uma metodologia dele calibrar a máquina para que ele vê a cor final, coisa. Já Elias e eu, a gente usa outro método. A gente chuta o monitor, né? Ele manda em RGB e o cara lá na editora converte. E tem um site que é CMYK to RGB, RGB to CMYK.org, em que você diz para a gráfica qual o perfil que vocês estão trabalhando. Estou trabalhando com perfil Adobe, perfil não sei o quê, perfil não sei o que lá. Você sobe essa imagem, eu seto o perfil, dou OK, eu converto essa imagem lá, ainda tem um preview, aí eu checo as cores, está ok, não, tem que trabalhar essa não chegou na tonalidade de volta. É um outro jeito de se falar. E sobre o vício do CDR, vamos voltar lá em 1900 e carne assada, que não tinha computador. Como é que a gente fazia a composição? A gente pegava uma prancha enorme, com uma câmera em cima, recortava a foto, tal, colocava, alinhava, colocava os elementos em cima daquela foto. Aí ficou o corte da barba, a gente ia lá com o estilete e a lupa, raspando aquilo ali para dar uma transição na imagem que está embaixo, na imagem que está em cima, criando todas as camadas como a gente cria num Photoshop, num GIMP, numa coisa. Câmera lá em cima, batia o frame, gerava a chapa. Essa chapa gerava o negativo a gente ia para a máquina de fotolito, ligava o sensor de cian, passava magenta, amarelo, preto, e a gente fazia as placas de fotolito e depois era girar no cilindro. Carambola! Não tinha computador, você mandava uma imagem fechada, com todos os perfis inclusos, um arquivo fechado, com todos os perfis depurados. Por que agora, com o computador, a gente tem que mandar arquivo aberto para nego ficar brincando e mexendo na nossa arte? Nós somos designers. Me dá a área de corte, me dá a área de sangra, certo?
o limite de texto, o resto é comigo. O limite de alinhamento de objetos, o resto é comigo. Isso é ensinado, inclusive, em universidades, de mandar o CDR, que a pessoa manipule e brinque com a sua arte. É a sua arte. Você fez. Então, você tem o critério de julgar e o seu cliente se ela é boa ou não. Qualquer pessoa entra nesse canal, não precisa, certo? Então, manda em PDF. Agora a dica do amigo ali, que ele faz tudo no GIMP, né? Qual é o nome dele mesmo? Qual é o seu nome mesmo? Breno. Seguinte, 2 dicas básicas. A primeira, você fez lá no GIMP, beleza? Joga para dentro ou do Krita, que o Krita ele tem um filtro de CMYK, se você quiser manter essa metodologia de trabalho. Como é uma revista, não é uma ilustração ou uma manipulação de imagem, você pode jogar a página inteira para dentro do Scribus, ele vai ler, né? E quando você fechar o PDF, ele já fecha com o perfil de CMYK. Já está todas as informações ali, aí você vai para a gráfica, ele tem. Outra questão que foi discutida aqui, régua Pantone. Eu faço toda a arte do GnuGraph também. Então, o ano passado, e eu gosto de... Sempre na estamparia, né? Sempre bate na estamparia. Eu gosto muito de fazer uma estamparia lá no Rio, que é chamada Dressacolor. Porque, putz, eu mando o arquivo, eles se viram lá, separam em lâminas e fazem, e chega a cor direitinho, certo? E eu mandava o mapa de CMYK e HSL. Alguém sabe o que é HSL? Hein? Não? Que é o RUI, que é a cor em si, a saturação, quanto de tinta eu vou aplicar ali, e o L, que é o grau de luminosidade dessa cor, certo? O HSL. Como o meu amigo aqui falou, Pantone é a mesma coisa que o catálogo da Coral Tintas. É um catálogo de cores de uma marca proprietária. Ela não é padrão. Padrão para impressão é CMYK e HSL. Então, o que eu fazia... Cadê? Deixa eu só complementando isso aí, que ele falou da Pantone. Ninguém usa tinta da Pantone. O cara vai pegar e misturar as cores para tentar chegar perto. Então vai ser manual aquela mistura ali, ó, e não vai sair igual. Acaba nisso também. E aí deixa eu só concluir a linha de raciocínio. Então, eu mandava para o Silk o CMYK e o HSL na Dressa. O ano passado a gente fez licitação pela subsecretaria, eu peguei numa silqueria. E o cara caiu no que ele falou, não, manda o Pantone, eu tentando explicar que Pantone não é falei, olha, vai acabar o prazo, eu não vou conseguir fazer. Como é licitação, o cara fazendo ou não fazendo, ele recebe. Eu falei, caramba, tudo bem. Existem 2 sites que eu não sei de cabeça agora, eu teria que pesquisar rápido, onde você pega o CMYK, você dá o CMYK, o HSL, ele gera a cor, aí ele gera, são 2 sites que você resolve esse problema. Eles geram um número de Pantone, X. Você copia esse número de Pantone, vai para outro site e cola, que é a lista de Pantones. Porque o Pantone não tem só verde, por exemplo, Green S4. Né? Green S4 é toda uma família de verdes que os tons são muito parecidos. Tem o S4-2E, S4-2S, S4-2... Pá. Então, além disso, quando esse primeiro site dá só a família. Aí você, no segundo, você acha a família e ele te mostra vários. Aí, não, é o S4-2E. Aí eu peguei cada lâmina da camisa e botei num arquivo mostrando esse Pantone, esse é aquele, e mandei para o cara. O cara foi lá e silcou certinho no tom da logo do GnuGraph. Então, é a mesma metodologia de trabalho. No proprietário, é feito no livre, só que tendo essas gambiarras de mercado aí, esses vícios de mercado que eles têm que acabar. Certo? É isso. E complementando o lance de cor, eu estou trabalhando quase em preto e branco aqui para ficar com um tom mais ou menos ali, que senão se eu jogasse a cor normal aqui, ia ficar parecendo... eu ia até complementar aqui, a técnica que eu uso é essa, faço tirinha em preto e branco, resolve, tá? Se alguém precisar.
Eu posso até ensinar como que é o esquema. Não, então, estava se falando aqui do lance de a gráfica abrir um arquivo, assim. Aquele arquivo não é meu, aquele arquivo, assim, alguém pagou por aquele arquivo. Só que eu tenho a responsabilidade de entregar o produto final para o meu cliente, certo? Então, vamos colocar um exemplo, assim, que eu acho que todo mundo que veio há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás no Fizzly, presenciou. O que aconteceu? Antigamente, não tinha o Macadu, não tinha a tela social, nós imprimíamos a programação do evento. Imprimíamos, saía aquele lá, acho que dava 15 páginas, alguma coisa assim. Era uma correria, fazíamos no Scribus. Era uma correria, era muito corrido, certo? Só que tudo obedecendo estética de informação, obedecendo alinhamento, obedecendo padrões de fonte, porque assim, às vezes você tinha que colocar uma fonte lá 7, né? Fonte 7 é o mínimo assim, que você pode usar assim, para leitura. A fonte 7, assim, por exemplo, uma pessoa que tem problema de visão, ela já não consegue. Mas você tem todas essas coisas para observar. Ok, o que aconteceu? Fechamos o arquivo. Mandamos fazer uma prova. Chegou aqui, lindo. A prova está linda. O que houve quando chegou 7.000 cadernos de programação? A data, acho que era acho que do primeiro dia, 07, não apareceu o 07. Então são 7.000 cadernos de programação. Eles me chamaram às 7 horas da manhã, os caras me chamaram putíssimo da vida, me xingando, me dando esporro. Aí eu cheguei correndo, eu falei, não, eu assinei a prova, eu tenho certeza que estava tudo certinho, mas assim, com aquela correria, naquela preocupação, puxa, será que eu deixei passar? Né? Será que deixei passar? Aí cheguei, fui pegar a prova física, está aqui, ó, está aqui o 7, o que aconteceu? O que aconteceu? Uma mágica, assim, o mesmo arquivo que ele fez a prova, ele fez a impressão. Então, qual que é a única explicação? Ele mexeu, ele abriu aquele arquivo, e assim, no processo de abrir no CorelDRAW, ou sei lá qual software que ele abriu, aquele 7 desapareceu. Entendeu? Então, ó, vocês imaginam só, assim, não é que eu tenho ciúme do meu arquivo. Você imagina 7 cadernos de programação, na primeira data do evento, apagada. Ali. Qual o resultado? Castigo para eles. Eles tiveram que imprimir 7.000 não. Assim, 7.000 não, porque assim, tinha 2 páginas acho que 7.000. Tiveram que imprimir 7.000 adesivinhos, desse tamanho assim, ó. E tiveram que colar 7.000 no 07. Assim, foi a lição para eles. Porque senão era assim, é até ecologicamente incorreto. Você vai pegar 7.000 cadernos de programação. Não, mas se cogitou isso daí. Não, a culpa é deles, encaixota, manda embora. Aí é 7.000 material de papel jogado fora, cara, queimado. Por quê? Por causa de uma responsabilidade. Porque o cara abriu o arquivo. O que o cara tinha que abrir o arquivo? Entendeu? Então, assim, não é que a impossibilidade deles conseguirem abrir o nosso arquivo, não é questão de o arquivo fechado é arquivo fechado. Eu sei que isso daí é muito técnico, é muito chato, eu sei que é muito mais legal ver ele desenhando, lógico, né? Mas eu acho que assim, quando eu comecei a trabalhar com designer gráfico, era ilustração na época, não se chamava designer gráfico. Eu demorei muito tempo para trabalhar com computador, certo? Então assim, eu cheguei a mexer com CorelDRAW. Eu achava horrível mexer com CorelDRAW. Como eu acho horrível mexer com qualquer outro software? Eu não sou uma pessoa assim que nasceu, eu prefiro muito mais da forma manual, só que tem um detalhe muito importante. Por exemplo, você vai fechar um cartão de visita. Antigamente, até a primeira prova chegar, demorava 3, 4 dias. A primeira prova hoje chega hoje. Você faz agora, se ele fizer aqui agora, mandar para a gráfica manda. A prova para ele hoje, certo? Então você tem que... eu tive que engolir o mundo digital. Tudo bem. Então, assim, para mim migrar do proprietário para o software livre, para mim foi um pulo. Para mim foi, assim, até um prazer, porque, assim,
poxa, eu vou trabalhar com software que faz tudo, né? Faz tudo, praticamente faz tudo. Você faz uma fonte, você cola um desenho. Qual que é a diferença de você trabalhar com software livre? Então, as pessoas que estão trabalhando com Corel, ou estão trabalhando com Photoshop, pode ter essa dificuldade. Mas, assim, eu acho que, às vezes, é um pouco de... Não é preguiça, é um pouco de pressa, né? Porque o software, na ilustração, ele trouxe isso também. Muita demanda, muita pressa, entendeu? E a pessoa não para pensar numa alternativa que ele pode usar naquele software livre. É a mesma coisa se você for trabalhar no Corel e você for trabalhar no Illustrator. O Illustrator tem certas ferramentas que o Corel não tem e vice-versa. O Inkscape também é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, eu até perdi o fio da meada agora. Estava falando do que mesmo? Isso, estava falando de fechamento de arquivo. Então, acho que assim, eu acho que as pessoas elas têm que dar essa chance para o software livre. Elas têm que, assim, tem que dar a chance para si mesmo, de trabalhar com um software alternativo, esquecer um pouco desse negócio de vício, eu acho que assim, o software é só uma ferramenta, entendeu? O que vai mandar é o cara que está ali atrás, entendeu? Assim, eu aposto, assim, não é porque ele é meu amigo, mas eu aposto que, assim, muitas pessoas que trabalham com Photoshop não fazem a metade do que ele faz, assim, não faz nem um terço que ele faz. Mas é por causa do Photoshop? É por causa do GIMP? Não, é por causa do profissional, entendeu? Então, acho que, assim, falando nele mesmo, era isso que eu ia falar, entendeu? Às vezes a gente tem preguiça de criar métodos. Um dia, ele perguntou, eu não lembro o que você tinha perguntado para mim, ele perguntou uma coisa... foi do Inkscape, negócio de fonte lá. Negócio de fonte, porque o Inkscape não estava abrindo uma fonte e tal, não sei o quê. Aí que eu falei para ele, você pode fazer em outro arquivo, né? Já que está com problema. No caso, eu acho que é do sistema dele que não estava reconhecendo a fonte. Como isso acontece também, né? Mas é culpa da fonte, não é culpa do sistema aí, né? E o que você faz? Você abre num software que está abrindo essa fonte e transforma ela em curva e depois exporta, né? Aí ele falou, poxa, é mesmo, você é um gênio. Eu falei, você é um gênio não, você que é um preguiçoso, você devia ter pensado nisso daí. Não, foi legal que eu quis tirar a dúvida de um software e aprendi uma coisa nova em outro. Foi da hora o negócio. E é bom você ser preguiçoso. Tem os caras que manjam, você pergunta para eles resolvem para você. Então, mas assim, eu não sou um artista que nem ele, não sou uma pessoa fantástica, mas eu sou assim, eu sou uma pessoa que gosta sou uma cabeça pensante, gosta de pensar. Eu gosto de resolver certos problemas, entendeu? E assim, no Corel eu não tenho como resolver problema. Eu vou mandar uma carta para Corel, o cara vai me mandar outra carta, assim, e falar assim, foda-se. Assim. Não vai. Não vai nem mandar outra carta, né? Ele vai ignorar a sua carta e pronto. Não, então. O que acontece? Você entra no site do software proprietário e você não tem nem onde reclamar, né? A Microsoft, um tempo atrás, tinha lá o programa para você colocar... Para você poder reclamar de um defeito no Windows ou no Office, você tinha que se cadastrar e tinha que pagar uma anuidade. Senão você comprou o programa e você não pode reclamar de defeito. Uma característica que a gente tem nos softwares livres é essa, né? Ele é aberto se você souber onde ir, e não é difícil você procurar no Google, você descobre onde você tem que ir. Você reclama de um problema e ele pode ser corrigido, às vezes, de um dia para o outro. Tá? Eu, quando comecei a trabalhar no GIMP, aconteceu isso, né? Foi muito legal. Você reclamar de um problema de manhã e de tarde o problema está resolvido. É claro que aí tem que esperar sair outra edição do software, a não ser que você esteja usando o software que está... Eu presenciei um caso muito legal, porque assim, o Inkscape ele não tinha um botão de tirar a cor. Você tinha que apertar, apagar a cor, tudo e tal, né? Aí eu não lembro quem tinha sido, que tinha falado para o Jucá, né? Ele deu palestra aqui, ele também é desenvolvedor, ele trabalhou um tempo desenvolvendo o Inkscape. E o que ele fez? Foi o cara que fazia Nerdson não vai para a escola, como é que é o nome? O Carlisson. Carlisson ele mandou um e-mail para o Jucá e falando que não tinha, podia ter um quadradinho para tirar as cores. Ele falou isso daí de manhã. Isso daí eu vi até no Campus Party, quando o Campus Party agora está sendo de novo no Salão Imigrantes, né?
quando era primeiro no Salão de Imigrantes. E aí, o que aconteceu? Aí, beleza. Aí o Carlson foi falar com o Jucá à tarde. Na mesma tarde que ele mandou o e-mail, ele foi falar com o Jucá, né? E aí, tudo bem, tal, não sei o que lá. E meu problema, como é que tá, tal, não sei o que lá. Não, seu problema já está resolvido. Pode atualizar. Ele atualizou, estava lá o botãozinho. Então, essa que é a diferença. Por exemplo, eu tenho um problema... Para um pouquinho. Ó, vocês estão vendo isso aí? É ilustração vetorial. Que ele fez no Inkscape. Imagina como se tivesse feito no Corel. Aí ele fala que ele não manja nada. Isso daí é vetor, É vetor. Foi eu que fiz. Tá vendo? O cara Mas eu demorei muito mais tempo. Ele não. Vetor demora mais mesmo. Mas agora, olha isso que você fez com vetor e olha o que eu estou fazendo com bitmap, que é muito mais fácil. Não chega nem aos pés disso aí. Então não uma babação de ovos. Com relação a essa parte de ferramental, está acontecendo agora, por exemplo. Eu fui fazer capacitação numa empresa e eles faziam o seguinte, usavam muito a ferramenta crop do Photoshop, em que além de cortar a imagem, ele redimensionava automaticamente por um tamanho pré-estabelecido. Ele cortava e redimensionava. Eu falei, gente, olha só, cortar e redimensionar não dá. É só vocês apertarem só mais um botãozinho, imagem, redimensionar no tamanho que você quer. Não pode, não dá. Aí eu conversei com ele, João, eu estou com esse problema, e realmente, tem razão. O cara faz um clique, com a gente tem que fazer 2. Normalmente é o contrário. O cara quando migra e faz 2 cliques, com a gente faz 1. Está errado, a gente tem que correr atrás desse prejuízo. A gente se encontrou agora no FIS e foi o primeiro assunto nosso. Não, já estou fazendo, estou vendo não sei o que, tal, papapá. A gente vai implementar a ferramenta. Esse tipo de proximidade, esse tipo de feedback, essa coisa de time de futebol. Por que o time de lá, nesse quesito, dá um clique e a gente tem que dar 2? Não, está errado. Se ele dá um clique, a gente tem que dar meio. Chegar nesse nível. E por aí vai. Essa é a grande diferença. Porque os softwares gráficos, ou de computação gráfica livres, são tão intuitivos. Porque é o desenvolvedor ouvindo o design e vice-versa. É esse tipo de troca que a gente não tem no outro lado, que é fundamental para um software bem montado. Inclusive, vocês não estão vendo a mão do Elias ali, né? Porque, na verdade, as mãos dele estão paradas. Ele está olhando para a tela e a tela está entendendo o que ele pensa. Porque aquilo lá é mágica, só pode. Não, mas eu acho que é uma coisa legal, Elias. Tem gente que talvez não conheça esse equipamento, né, que a gente já mencionou aqui, que é a mesa digitalizadora. Tá? Isso aqui, independente do software que você está usando, se você vai fazer ilustração, isso é essencial. Não dá para desenhar esse tipo de desenho que ele está fazendo com o mouse. A não ser alguns loucos que eu já vi chegar perto, mas aqui você tem muito menos trabalho, você tem que ter uma interface apropriada. Né? E programar isso aí é difícil também, porque uma coisa é o cara do Photoshop e o cara do Illustrator, ele tem que fazer isso aí funcionar no Windows. O GIMP, o Inkscape, eles são multiplataforma, tem que funcionar no Windows, no Mac, no Linux, em 20 distribuições diferentes de Linux, no KDE, no GNOME. A vantagem é que os tijolinhos são feitos, então é um ecossistema que consegue se comunicar. Eu estou no GIMP, eu estou fazendo a parte no GIMP. Opa, não funcionou o tablet, então eu mando um bug report, eu aciono, falo que tem um problema no pessoal do X11. Aí o pessoal do X11 vai cuidar, na próxima edição eles vão tentar solucionar o problema lá. Eu queria voltar um pouquinho, a parte, ele comentou ali, quando a gente pediu para ele comentar da ferramenta que ele usa, ele falou, puxa, mas quando o GIMP tiver o CMYK, vai ser legal. Tá? É uma preocupação que existe há bastante tempo dentro da qualquer um que use software livre, né? Puxa, por que o GIMP não tem CMYK? E eu vou falar um pouquinho agora, colocar o chapéu do time do GIMP, desenvolvimento. Tá? O GIMP não tem edição nativa em CMYK e não vai ter. Por que ele não vai ter? Porque o artista trabalha é com cor. Aquilo que todo mundo falou aqui. Eu quero ver essa cor, eu quero usar esse azul, eu quero usar esse azul, eu quero usar aquele verde do crachá. E o monitor do computador suporta essa cor. A gráfica não suporta essa cor nativamente, mas é o processo de impressão que cuida disso. As ferramentas padronizadas para trabalhar, para conseguir acertar o verde do crachá na impressão, são a história do perfil de cor, isso que ele mencionou. Então, o que o GIMP suporta é o perfil de cor. Isso que o Cadu falou que faz no site, a hora que você estuda o GIMP, você encontra o perfil de cor, também tem dentro do GIMP.
E o seu papel como desenvolvedor é garantir que a cor que está no seu monitor, você tem um título, para um perfil de cores daquilo lá, que garante que aquela é uma cor abstrata, é uma cor que não importa onde o cara vai sair, a hora que ele aplicar o perfil de cores. O que é o perfil de cores? É como se fosse uma tabela de tradução. O verde que eu estou vendo aqui, ele vai ser traduzido para um verde abstrato, que vai ficar no computador, que vai na internet. Na gráfica, ele vai usar o perfil de cores da impressora. Ele vai pegar esse verde abstrato e vai traduzir para o verde da impressora. Tem que ser, na final da saída, o verde impresso tem que ser o mesmo verde que eu estava vendo no começo aqui. Isso é o perfil de cores. E eu não tenho que me preocupar se não teria, em teoria, no mundo ideal, estou desenhando aqui, não tenho que me preocupar se o cara vai imprimir com 100% de verde e 0% de preto, ou 50% de verde e 50% de preto, se vai usar spot color, né, que é a cor com nome, essa cor que em teoria também seria para ser uma cor com nome do Pantone, mas o Elias já mencionou que eles misturam as cores aqui, né? Então fica meio no olho também. Então, o papel do artista seria só, legal, e do designer, seria conseguir acertar essa história do perfil de cor, minimamente, não precisa nem calibrar direitinho, porque dá trabalho, se quiser calibrar nos mínimos detalhes, se mudou o brilho do monitor, já mudou isso. Tá? E isso aí, os softwares livres têm suporte. Tá? O GIMP, o Scribus, o Krita, todos eles têm suporte a você conseguir olhar uma imagem com perfil de cores e fazer outra. E você teria que se preocupar só com isso. A não ser no caso que está trabalhando, você vai participar do processo de impressão. Aí você quer dizer, não, aqui eu quero só 100% preto. Tal. E para isso aí você tem que separar e mandar chapas separadas, como era feito antigamente, quando não tinha computador. Né? Que é o que o Cadu falou aí. Tá? E a gente queria ver mais participação de vocês também. Está todo mundo falando aqui. Alguém mais trabalha nessa parte gráfica, tem dificuldade? Também não precisa ser só para impressão, né, gente? Tem para web também. Acho que mais gente aqui no FISLI desenvolve imagens para web, talvez, do que para impressão. Então, quem quiser comentar alguma coisa de algum programa que usa também, ou mesmo algum programa proprietário que faça uso, que não achou equivalente livre, para a gente é interessante estar sabendo também. Obrigado. Ou se alguém quiser recitar um poema. Ou se alguém quiser fazer pergunta para o Cícero. Pode ser também, boa ideia. Então a ideia aqui é realmente ter esse bate-papo. Vocês podem levantar a mão e perguntar qualquer coisa. Então até agora a gente falou desse processo gráfico, essa parte de impressão aqui, e eu ouvi várias histórias aí, né? Eu também tive historinhas com essa parte de gráfica aí, que a pessoa fica automática no programa, mesmo quando o programa é ruim. O cara aprende CorelDRAW, ele aprende próximo, imprimir na gráfica, o cara não sai daquilo, né? Não, são 2 horas. Ele cansou que ele achou que acabava 5, a gente vai até essa. Mas se alguém quiser desenhar mais lá. Então, eu também tenho uma história. Tem uma época que eu fazia o design programando. Eu fazia o design direto em PostScript. O que é PostScript? É uma linguagem parecida com o HTML, que você pode escrever a página nele. Então, quase todos os programas eles fazem a imagem final em PostScript. Você pode criar o seu desenho aqui gráfico e falar, não, salva em PostScript. Mas era uma coisa que tinha linhas para desenhar, era um caderninho, uma agendinha com horário e tal. Tá. Pergunta ali, ó. E o que acontece? Então, todo mundo acostumado a abrir no CorelDRAW e você grava uma imagem. A imagem tinha 10 megabytes, computadores mais antigos. Essa imagem de 10 megabytes, você tinha que gravar no CD-ROM, tinha que queimar o CD, levar o CD para a gráfica. Tá? Espera só um pouquinho, deixa eu acabar essa historinha e você já pergunta. E eu cheguei na gráfica com um arquivo de 70K. É um arquivo com 1/1000 do tamanho que ele estava acostumado. Para imprimir 20 páginas da agenda. O cara da gráfica que fazia o fotolito olhou para a minha cara e falou, o que é isso? Está quebrado esse arquivo, nunca vai imprimir isso, né? Porque a ferramenta que eles estavam acostumados, proprietária, pegava sempre a arte, fazia uma conversão para bitmap, que não era necessária, e reexportava isso, né? E você, nesse processo, você perde não só perde qualidade, como aumenta o tamanho do arquivo em 1000 vezes. Sendo que eu tinha trabalhado já na arte direto na linguagem nativa da impressora. Como você faz um HTML na mão, você pode escrever um PostScript na mão, que é o que eu tinha feito. Então, a hora que o cara viu meu arquivo de 70K, imprimindo 20 páginas prontas para impressão na gráfica, o cara tomou um susto, falou, nossa, essa impressora quebrou. Mesmo porque a impressora também imprimiu na linguagem, na velocidade total dela, que era 10 fotolitos por minuto.
O cara está acostumado a pegar aquele arquivo de 10 MB, na época levava 5 minutos para cada fotolito. Era um tempo de 486 ainda. Né? E o cara pegou aquilo, o cara... Por quê? Simplesmente porque o cara estava no automático de sempre pegar uma ferramenta e fazer uma conversão por um caminho errado. E essa resistência que a gente tem às vezes ao software livre é mais isso. Esse valor de mercado é um programa que o cara aperta próximo e fim. Tá? Vamos ver a pergunta dele lá. Ou a conversa, ou comentário, não precisa ser pergunta. Era uma dúvida assim, eu estou iniciando agora nessa área de gráfico, assim, né? E aí eu queria saber de dicas, assim, para poder, quem está começando, como aprender a usar as ferramentas, cursos, onde tem, alguma coisa assim. E também da questão das gráficas, qual que seria o melhor formato, assim, para mandar para as gráficas, digamos assim, PDF, PNG, alguma coisa assim? Depende muito da gráfica, essa é a sua primeira pergunta. A maioria aceita PDF. Tem gráficas que aceitam até JPEG. Certo? Já mandam o JPEG, PNG, essas coisas, eles vão lá e dão um jeito, coisa. Como é que você difere uma gráfica boa de uma gráfica Xing Ling? Que o Luciano fala, a famosa prova de prela ou boneca. Uma gráfica de grande porte, uma gráfica que sabe o que está fazendo. Você solicita, mesmo que ela cobre uma taxa, vem a prova de prela, ou seja, um preview da sua impressão, ele imprime uma coisa, fez esse crachá, né, o layout, ele imprime um crachá desse e te entrega na mão. E você olha, você compara se está tudo ok e depois você assina. Então, essa é a diferença da gráfica Xing Ling por uma gráfica. É claro, na gráfica Xing Ling você tem preço de Xing Ling. Numa gráfica, você tem preço de gráfica. Tudo isso está embutido no custo-benefício. E como você deve começar, estude conceito. Não comece pela ferramenta. Ferramenta na reta final. Estude teoria das cores, diagramação, semiótica. Estude essas coisas. Estude a base, o conceito da sua profissão. Estudou, está bem embasado, está tranquilo. Você faz layout até num lápis, se precisar, faz um RAF ali na hora, vamos para a ferramenta. Aí começa a ferramenta, certo? Rapidinho. Eu mexo mais com o Inkscape e uma boa dica inicial que muita gente ignora, arquivo de ajuda. Vai lá na ajuda, tem tutoriais. O Inkscape tem os tutoriais feitos no próprio Inkscape. Então, ele no meio do tutorial, isso aqui é um quadrado, aumenta ele, diminui. Então, você mexe no tutorial. Lógico que somente leitura, né? Você olha lá para a tela, ó. Ajuda tutoriais, então ele começa ali, ó, do básico e vai até um certo nível ali. Então, para você entender isso aí, ó, é bem tranquilo. Se você não fechar assim, se você souber usar o Linux... Pô, eu tô vendo a tela torta aqui, né? Porque eu tô em pé. Se você não estiver em pé, ó, clica aí no tutorial mesmo, edita aí o tutorial para ele ver. Eu estou tirando todas as abas, aí foi. Vai lá, clica no texto, qualquer coisa aí. Ó, isso aí é tudo editável, então você pode zoar com o seu tutorial à vontade. Porque no meio ele vai te mostrar o que você faz e tal. E aí é somente leitura, não vai deixar de salvar, depois você volta e ele vai estar bonitinho. Então, arquivo de ajuda ajuda muito. Eu até falei na outra palestra que eu aprendi a jogar campo minado pelo arquivo de ajuda. Eles estavam perguntando sobre mandar arquivo. Nós tivemos... A gente tem muito problema com mandar livros. Mandar livros, mandar revistas, né? E por quê? Por que acontece? Às vezes o cara tem uma dificuldade de ripar o nosso arquivo. O que é ripar? Ripar, o cara pega página por página, né? Tudo bonitinho com registro. Depois eu abro um arquivo aqui do que foi feito o relatório do ano passado. Eu tenho o relatório do ano passado aqui. E aí eu vou mostrar para vocês como é feito. Então o que acontece? O cara pega, ele passa num programa, num software, e o software ele faz a separação das cores. Aí ele pega aquele arquivo PDF e ele transforma aquele arquivo em 3 arquivos. 3 arquivos, né? 4.
uma chapa preta, uma azul, uma amarela e uma vermelha. Ele faz essa separação de cor, isso se chama ripar. E depois essa ripagem vai para a contraposição das páginas. Eles unem as páginas, né? Porque quando você vai fazer um livro, você tem página tal com página tal, entendeu? Para quando você fizer a pilha, você grampear no meio, ele dá certinho. Isso se chama contraposição de páginas, certo? Então, o que acontece? Eles estavam tendo problema com ripagem, por causa de imagem, porque eu falava que o meu arquivo era muito pesado, e aí quando eles iam ripar, demorava muito, ou que não sei o quê. E aí eles usam um programa que eu não vi trabalhando, que chama Adobe Distiller. E assim, eu conheço pouco desses programas mais parrudos da Adobe, mas só que assim, um programa parrudo da Adobe é um programa parrudo de verdade mesmo. É um trombolho de 3, 4 GB que você instala na sua página, não, no seu computador. Se você não tiver 8 GB de memória e se você não estiver rodando com uma máquina de 64 bits, ele não abre. Ele não abre. Ele fala assim, ó, isso não é máquina para rodar isso. Assim, compra uma máquina, depois você aperta no meu ícone. Entendeu? Então, assim, a explicação estava aí. O cara não conseguia nem rodar o software. Imagina fazer esse trabalho de ripagem. E aí eu procurei programas, softwares para fazer isso daí em Linux e descobri que, assim, uma linha de comando, poucas palavras, eu acho que como é que é? Converte RS 600 por 600, porque ele precisava, porque como a imagem é transformada, o vetor é transformado em imagem, ele tem que estar com uma resolução muito alta. Então, daí, geralmente, eles pedem 600 pixels, 600 dpi, 600 por 600 dpi. Então, você faz daí 600 por 600, tal, saída CMYK, nome do arquivo, .tif. Pronto. Em menos de um minuto, todas as páginas estão separadas ali numa pasta. Eu não precisei abrir programa, não precisei abrir nada. Não precisei, eu só dei um comando e fiz. E mandei para o cara. Nós paramos de ter problema com isso daí. O cara nunca mais reclamou que o arquivo não destilava lá no distiller, que ele não separava. Então, assim, às vezes a gente dá tanta importância para o software, mas assim, esquece que às vezes ele faz um trabalho que uma linha de comando faz, entendeu? Eu sei que é chato você abrir um terminal e dar um comando, mas, por exemplo, existem outros softwares em Windows que faz a mesma coisa. Só que ele usa esse mesmo programa que eu estava usando, que é o GhostScript, que ele não tem interface gráfica, ele é só um programa que você instala e ele fica rodando e você acessa ele via linha de comando. Então você instala no Windows o GhostScript, o software pega, ele gera um shell ou algum script, né? Aí você aperta um botão, é isso que ele estava falando de automatizar. Você escolhe o arquivo e dá Enter, aí o programa vai rodar esse comando. Você poderia fazer um programa para automatizar isso daí? Pode. Uma gráfica quer usar, ela faz um programinha lá em shell, entendeu? Cria um ícone, aperta um botão e automatiza. Cara, eu acho até muito mais genial do que a forma do Windows. O Windows, você vai ter que abrir um programa de 2 GB, vai gastar toda a sua memória, a sua máquina vai ficar empacada lá meia hora, porque você não vai conseguir mais fazer nada naquela máquina. Vai ficar torrando lá o seu processador, certo? Enquanto você poderia, assim, com software livre, você poderia só dar um comando, ou criar um shellzinho lá, e aí dar um clique no shell e ele fazer isso daí. Então, assim, eu acho que assim, esse lance de formato é muito relativo, mas é sempre um formato fechado. Assim, sempre um PDF ou sempre um TIFF. O TIFF, a vantagem do TIFF é que o TIFF ele não trabalha, ele não é que nem um PNG e não é que nem um JPEG. O JPEG, eu acho que é o PNG, né? O PNG ele não trabalha com
ele não agrega o perfil de cor, o perfil ICC, dentro da imagem. O JPEG, ele agrega com perdas, ele agrega, mas ele pode tanto agregar como não pode agregar. Se você não apontar que você quer agregar, ele não vai agregar, ele não vai converter. Entendeu? Então vai dar na mesma. O TIFF é o único arquivo, assim, para gráfica, que ele converte automaticamente. Você, o seu conversor, ele já tem, né, o Corel, o Photoshop, o GIMP, tudo quanto é programa. Quando você transforma ele em TIFF, ele automaticamente ele já vai incluir lá o seu perfil de cor. Mas só que tem um defeito. Tem um defeito. Por exemplo, um JPEG tem, uma imagem bem grande para uma, sei lá, para uma revista, ele vai ter, numa página vai ter 5 megas. O TIFF, com o mesmo tamanho de imagem, com a mesma resolução, vai ter 100 megas. Então, esse que é o problema. Daí, assim, quando nós mandamos o relatório do ano passado, eu tive que mandar via Dropbox. Peguei os arquivos, coloquei no Dropbox, 2 GB de arquivo, e os caras baixaram lá 2 GB de arquivo, mas não reclamaram. Assim, quem passar na SL vai pegar o relatório, vai ver o relatório. O cara vai até, sei lá, pensar que foi feito no InDesign ou no PageMaker, eu não sei qual que é. Então, acho que assim, aí que está. O formato é o mesmo. Assim, o formato não é o CorelDRAW. O formato não é o CorelDRAW. O formato para gráfica é PDF, EPS ou o TIFF. Entendeu? E você tem que se atentar a essas partes técnicas também, que é o padrão de cores que você vai mandar para gráfico, o formato, se você vai mandar com marcas de corte, se você vai mandar com reguinha de cor lá, tudo bonitinho, se você vai mandar informação do perfil que você usou, tudo isso daí é relevante. Eu vou, depois que ele brincar aqui, eu vou abrir um arquivo para vocês verem como... Luciano, deixa eu mostrar um pouco de prática de Só um segundinho. Posso? Vamos lá, galera. Eu estava brincando aqui quando ele estava falando, você vê... Ele tem um monte de... o cara está fazendo uma fruzinha aqui. Eu não sou o Elias. Eu demoro um tempo para ilustrar. Então, eu fui pegando... Graças a Deus, né, miséria? Eu peguei uma forma simples e comecei a brincar. Fui criar sombras com coisas assim. Quem aqui já mexeu no CorelDRAW? Levanta a mão. Vamos lá, vamos fazer uma brincadeira, 2 segundos. Vamos, vocês topam? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um arquivo novo. Não, que eu vou movimentar. O seguinte. Cara, de quem é esse aqui? É teu, Elias? É teu? Esse Inkscape? Putz, tu colocou uma parada que toda vez que tu cria um arquivo novo, ele abre 10 milhões de abas, cara. Você usa tudo. Vamos lá. Quem aqui? Levanta de novo a mão quem usa CorelDRAW. Aqui. Vou pegar você que está mais perto. Vamos lá. Diz os elementos que você encontra também no CorelDRAW nessa interface. Lá em cima, barra de atalho. Perfeito. O que mais? Exportar, importar. Tá. Não, só pega o elemento geral. Você achou barra, já achou lá outro. Paleta de cores. Paleta de cores, beleza. Não sei. A área de desenho. A área de trabalho. Difícil? Não? Galera, difícil? Quem já mexeu com o CorelDRAW, vocês não conhecem esses elementos? Sim? Então vamos lá, mais uma. Rapidão. Crie um objeto. Tá? Se eu quero redimensionar isso aqui, como é que eu faço? Vocês não mexem em Inkscape. Isso aqui é Inkscape. Como é que eu faço?
Redimensionar aquelas setas aí, as alças, né? Pega na diagonal ali para ficar uniforme. Então vamos embora. Diagonal para ficar uniforme. E se eu quiser rotacionar? Peraí, rotacionar com um círculo é fogo, né? Peraí. Se eu quiser rotacionar? Oi? Aham, vamos lá. Você mexe em Inkscape? Não, tem que ser alguém que não mexe em Inkscape. Não mexeu. Paf, o que eu faço agora? Quem não mexe? Quem mexe as outras ferramentas. Pega no lado, arrasta. Ah, foi mal, galera, foi mal. Entendeu? É disso que a gente está falando. É que o Elias mesmo fala, o bicho-papão ele é feio, mas ele é dócil e dá para domar. E assim vai. Mas tem as particularidades. Como? Vai fazer a da sombra? Fala do sombra. Tá. Vai lá, Elias, duplica o círculo. Eu não sei. Você falou para eu fazer. Peraí. Não, faz você. Tá. Eu ia fazer outra coisa. Tem as particularidades. Vamos uma particularidade? Eu duplico esse círculo. Está aqui, beleza? Pinto ele de preto. Quem já fez sombra no CorelDRAW? Levanta a mão. Você faz a sombra, vai almoçar, vai fazer qualquer coisa, volta, a sombra é criada. Se você não desvincula o efeito e desagrupa e esqueceu e moveu o objeto, você faz tudo de novo porque ele recalcula. Certo? Por quê? O que isso acontece no fundo? A imagem tem um shape lá, ele transforma esse shape em bitmap, ou seja, transforma numa imagem, deixa de ser um desenho vetorial e depois borra. Dependendo da complexidade da imagem, ela fica pesada. Então, como é que a gente faz isso no jeito do Inkscape de ser? Eu tenho aqui um botãozinho chamado desfoque. Olha que legal. Ó. Desfoquei a minha imagem. E além disso, eu tenho um canal alfa aqui que eu posso trabalhar. Eu deixo ela transparente. Posiciono onde é que ela está. Ela deve ficar. E mando para baixo. Pum. Eu fiz uma sombra. É a peculiaridade. Ou seja, é só uma coisa que é diferente. É só uma metodologia que você muda. Mas o grosso, o grande cerne, o dia a dia, é similar. A metodologia, aí, então, só pontuar essas coisas diferentes. É a mesma coisa quando vem uma versão nova do CorelDRAW. O botão não está mais aqui, está aqui. Pô, tu perde uma semana se adaptando à ferramenta nova, não tem paciência de ficar 5 minutos no Inkscape. E a parte entendeu? mais importante é que ele é fácil de fazer um Pac-Man, ó. Fala que dá para fazer o Pac-Man na sombra também, porque aqui não vê imagem. Continua vendo tudo. Alô? 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 Eu estou com o microfone na mão e estou segurando isso aqui. Coisa incrível. É que eu acho isso aqui mais bonitinho. Talvez eu esteja saindo um pouco fora do assunto. Se for, daí vocês ignorem. Mas eu queria ver, porque o João trabalha com a parte de programação, de desenvolvimento do GIMP. Qual que foi o teu conhecimento, assim, o que você teve que agregar entre conhecimento de prática mesmo, para trabalhar com a parte de desenvolvimento do software? Da parte de imagem, acontece o seguinte, a maior parte de quem trabalha com imagem, acontece quando você é adolescente, lá, 14, 15 anos, tem um computador na frente, você instala um programa de imagem e começa a brincar. Na hora que você vê, você está sabendo mais disso que outras pessoas. Né? De repente, você vai até fazer depois um curso, tem a parte teórica. Eu brincava e eu programava também. Eu fiz o técnico lá. E não tem muita coisa diferente. A hora que você aprende a programar, você fala, puxa, uma imagem é feita assim, o programa para desenhar é assim. Tá? Acho que eu lembro quando eu ganhei meu primeiro computador, eu não vou falar o ano aqui, porque falar coisa demais da minha idade, mas era um daqueles de 8 bits ainda. Né? E a coisa que eu mais queria junto era ter uma impressora, para eu poder imprimir os desenhos que eu fazia no computador. Agora, como é que você fazia um desenho no computador de 8 bits na década de 80? Aqueles computadores se ligavam, você tinha um cursor piscando.
Você tinha que fazer um programa. Você não tinha um programa pronto que você clicava no Google, baixava o programa e rodava. Não. Não tinha aplicativos. Você tinha o que você fazia. Então eu fiz vários programinhas pequenos que faziam desenhos, patterns gráficos, né? Hoje se diz arte procedural. E não tem muito demais em fazer isso. Depois aí no Windows depois eu usei um programa que vinha do Amiga, na verdade, que era o Deluxe Paint. Era bem legal. Ele tinha alguns recursinhos que a gente não tem hoje, nem no GIMP, nem no MyPaint. E quando você está trabalhando com imagens, você entende como funcionam as imagens. A imagem raster é bem legal, porque a imagem é uma matriz numérica e você entende isso numericamente. Puxa, se eu mudar esse número da matriz, muda a cor do número. Às vezes, nos cursos de programação, eu mostro como faz isso. Tá? E no curso de imagens que seja grande, com muitas horas, eu também mostro. Vou pelo outro lado, eu pego o pessoal de imagem e vou levando até a programação. Né? E aí, quando eu estava usando já Linux, estava usando software livre há alguns anos, eu falava, puxa, eu podia escolher um programa para começar a colaborar. Né? Já uso isso aqui e eu programava. Né? Aí eu escolhi me aproximar da comunidade do GIMP e foi bem legal. E a ideia foi chegar com ideias. Você chega a ter um fórum de discussão onde estão os desenvolvedores, e aí você manda uma ideia e o pessoal fala, pô, pode ser uma boa coisa, né? Aí não quer fazer? Vamos tentar. A gente tem um problema hoje que esses programas são sofisticados. O projeto como o LibreOffice e o GIMP são programas que são grandes. Então, alguém que está novato hoje, a pessoa mesmo que esteja com boa vontade, às vezes é difícil a pessoa começar e se achar. Mas você tem caminhos. Algumas comunidades é mais fácil de integrar, outras é mais difícil. Se você quiser, por exemplo, mudar o MyPaint é um programa mais jovem, ele tem muito menos linhas de código, ele usa uma linguagem de mais alto nível, é muito mais fácil você alterar e colocar coisas novas no MyPaint, por exemplo, do que colocar no GIMP. Mas é razoavelmente tranquilo também. A questão é você ver onde você quer chegar. Vamos ver o que o Luciano está fazendo aí para a gente agora. Já deu tempo de preparar? Complementar, o rosto da moça lá eu usei o MyPaint, aquele que estava fazendo espelhado lá e tal. É muito legal para esboçar. Para pintura também, é bem legal. E para... Falei que ia mostrar o relatório do ano passado, mas eu estou aqui com o desse ano. Não, aliás, do ano retrasado, acho que é. Deixa eu ver se eu acho aqui o arquivo para gráfica, porque eu acho que esses aqui são tudo para web. Capa. Na web. Aqui. Deixa eu ver. Não, é tudo para web. Se abre. Não, esse aqui tá. Esse aqui tá para web. Esse aqui tá sem as marcas de corte. Mas esse aqui, ó. Esse aqui foi tudo feito no Scripts, um programa assim. Programa mais técnico, né? Trabalha com... Deixa eu ver se eu acho aqui. Contra capa, relatórios... Eu acho que não tem, não. Eu acho que aqui é só para web, só. Tá. PDF... Relatório, web... não. Tá tudo para web mesmo. Acho que não tem, não. Então, aí ele é feito num programa, acho que foi muito pouco citado, assim, e... Deixa eu ver se eu acho ele aqui, contra capa. Eu não estou achando o infeliz do relatório. Não. Aqui, relatório save. Tá, vamos ver se ele vai abrir. Isso é um programa, assim, ele é equivalente ao PageMaker, né? Eu não vou falar o InDesign, porque pra falar a verdade, eu nunca usei InDesign. Assim, hoje eu tenho muita dificuldade do Windows, porque, assim, faz muito tempo que eu não uso. Entendeu? Daí, quando eu vi o Windows 10, cara, não conseguia nem desligar a máquina. Sério mesmo. Eu não sei onde desliga o Windows 10. Não tem fonte. Não. Tá ok. Não tem a fonte e não tem as imagens, né? Não, é que assim, ele não... O programa é que nem o PageMaker. Você tem que estar com as imagens também, né? Porque ele, assim, ele só indexa. Ele não... o PageMaker também faz isso daí.
Ele não inclui, ele não importa, ele só indexa a uma imagem. Isso daí facilita porque na hora de, por exemplo, na hora que você vai exportar os arquivos, né, em vez de você pegar e ficar reimportando, né, as imagens, você simplesmente abre aquela pasta de imagens, né, estão as imagens lá todas soltas lá, e você pode usar processo em massa. Por exemplo, o relatório é nesse papel reciclado. Ele é mais escuro. Então, o que você tem que fazer? Quando chega no final, você tem que pegar todas as imagens e tem que dar uma clareadinha. Então, o que você faz? Você pega, faz numa imagem só, você salva, isso daí no GIMP, isso daí você pode fazer no GIMP. Aí você salva todas aquelas configurações e depois você cria um processo em lote. Você cria um processo em lote e aplica o mesmo efeito em todas as imagens. Aí quando você abrir o Scribus de novo, né, ele vai atualizar e todas as imagens que estão no seu Scribus, ele vai aparecer já com aquela configuração. Então você não precisa ficar clicando em uma por uma e ficar lá configurando. Você pode usar um processo em lote e fazer, que é muito mais rápido, muito mais automatizado. E aí o Scribus, ele tem, assim, diferente do GIMP, até do Inkscape, ele tem uma configuração de um Color Manager, um gestor de cor, certo? Aqui ele está configurado para esses perfis, que é aquele Adobe RGB ali, assim, ele foi importado, isso daí foi tirado do Windows, né? Eu importei esse perfil, entendeu, para conseguir trabalhar com a gráfica. Então a gráfica não pode reclamar. Eu estou usando o perfil que ela usa lá, entendeu? Só que aquele lá é um perfil para visualização, né? Para conversão de visualização. E o de baixo, aquele Fogra 270-27L, aquilo lá, assim, eu não sabia, porque o pessoal é tão acostumado a usar aquele perfil do Photoshop que eu usava do Photoshop, mas na verdade o padrão para impressão mundial é esse perfil. Esse daqui é o perfil que vai para a gráfica e que vai ser usado para imprimir. Então, assim, aí você tem aí um CMS montado, né? É lógico que, como qualquer outro sistema operacional, o CMS ele não vem acionado. Você tem que, no Linux, você tem que instalar algumas bibliotecas. Você tem que instalar um programa chamado LProf, tem que instalar os perfis de cor, né, que é o ICC Profile, e tem que instalar uma biblioteca para fazer o seu X entender o que o LProf está falando, que é o XICC. E isso daí no Linux você faz tudo por linha de comando, né? apt-get XICC, LProf e ICC Profiles, ou você vai lá no Internet Center lá do Ubuntu, ou no Synaptic do Debian, certo? Então você está preparando a sua máquina para trabalhar com perfis de cor. Assim, eu insisto muito nisso daí, por quê? Porque assim, eu trabalho mais com a parte de impressão, e assim, é essa a maior reclamação que as gráficas, ou que as pessoas que trabalham com software tipo CorelDRAW, tipo o Illustrator e o Photoshop, elas têm. Essa é a reclamação mais marcada. Assim, o cara não tem mais o que discutir, o cara fala, mas não trabalha com CMYK. Mas não trabalha com CMYK. Entendeu? Então, assim, é mentira. Isso é mentira. Trabalha com CMYK. Só que ele não... Assim, ele está tão acostumado a quando ele instala o Photoshop já instala um Color Manager, que ele, assim, ele esquece que
Existem outras ferramentas, entendeu? Ele está tão acostumado quando ele inicia lá o macOS dele, que já está tudo bonitinho, tá tudo configuradinho, entendeu? Ele esquece de fazer a pesquisa e pesquisar que existe uma solução para Linux também, entendeu? E tem esse estigma que o Linux não tem ferramenta X, ferramenta Y, entendeu? Isso aí também, assim, é só história. Esses dias, hoje você tem ferramentas, você tem empresas que fazem software para Windows e para Linux também, e vendem, entendeu? Você tem a liberdade, por exemplo, você não acha uma solução que te agrade ali, gratuita, você pode usar, né, uma solução, mas é lógico que aí você entra no mesmo conceito do Windows. Você está ali, está tendo que pagar licença, quando tiver atualização, você vai ter que atualizar, as pessoas não gostam, assim, é muito perigoso esse lance de trabalhar com software pago dentro do Linux, porque assim, por enquanto não existe pirataria no Linux. Por enquanto, mas daí, com o passar do tempo, se assim, o lance ficar muito comercial, se as pessoas começarem a jogar tudo na mão de desenvolvedor, de empresa, né, que vai vender lá o código para você, entendeu? Vai se criar esse costume, entendeu? E aí o sistema vai ficar vulnerável, né? Porque quando você craqueia um software, você está expondo a sua máquina, na verdade. As pessoas acham que isso daí não tem nada a ver. As pessoas acham que não tem nada a ver. Mas só que assim, eu já trabalhei com Windows. Eu já tive problema, tipo, você tem todos os seus arquivos lá do seu trabalho, você tem a sua vida. Hoje eu tenho um arquivo de 10 anos salvo na minha máquina. Eu nunca tive problema de vírus. Há muitos anos. Só que eu lembro na época do Windows que eu já cheguei a perder um monte de trabalho. Sim, 1 ano da minha vida eu perdi, entendeu? Então, assim, talvez as pessoas, assim, elas pensem que trabalhar com software livre, trabalhar com essa ideia de software livre, é uma coisa assim muito filosófica, muito bonita. Não, é uma questão de segurança, é uma questão de comodidade. Por exemplo, eu falei que eu estou trabalhando com um notebook da SL. Mas qual que foi a minha vantagem? Estava o notebook só com Ubuntu. Em meia hora, eu tive todos os softwares que eu precisava. Eu tive todas as configurações que eu precisava. Tudo customizado, até papel de parede. A máquina virou a minha máquina. A mesma máquina que eu trabalho em casa, está ali. Entendeu? Se eu estivesse trabalhando com software proprietário, até nisso ia ter problema. Eu ia ter que trazer minha máquina. Entendeu? Eu ia ter que trazer minha máquina. Eu trabalho com uma workstation. Você vai trazer uma workstation lá de São Paulo, lá de avião, cara. Você já viu o que os caras fazem com a bagagem? Né? Você vai trazer? Eu não vou trazer. Então eu prefiro trabalhar com uma máquina deles aqui. Só que se eu estivesse trabalhando com software proprietário, eu não tinha essa praticidade. Então, assim, eu acho que o software livre, ele traz isso daí também para você. Ele traz uma certa comodidade. Você não precisa se preocupar com como você vai comprar o CorelDRAW, como você vai comprar o Illustrator, como você vai comprar o programa X ou o programa Y. Eu acho que, assim, é uma economia muito boa. Entendeu? E, assim, eu não vou me esticar muito, porque o pessoal quer falar também, e eu já estou cansado de falar. Tá bom? Obrigado. Vamos fazer a brincadeira de novo? Topa ou não? Não? Nossa, eu fiquei até emocionado. Né? Deixa eu só comentar uma coisa, então, para acabar o assunto, Luciano. Uma coisa interessante que aconteceu, a gente pegar os últimos 15, 20 anos aí, tinha um momento que o programa de Windows era o desktop padrão, então o programa tinha aquela cara. Quem trabalhava com software proprietário só tinha que fazer o programa para rodar no Windows 32-bit. Os programas que a gente faz em software livre, o GIMP, o Inkscape, todos eles são programas que são feitos para rodar em computadores, eles vão rodar em qualquer plataforma. Tá? E o pessoal, não, mas todo mundo tem Windows mesmo, vamos fazer o programa para Windows, funciona. Tá? Aí os computadores mudaram de 32 para 64-bit. Resultado, quem estava acostumado a fazer o programa fixo, pensar só no cantinho no mundinho do Windows, tá? Aqui a máquina do Elias, ali tem o Skype instalado.
Tá? Eu não sei quem aí usa Linux, quem usa Skype. Até hoje, o Skype é 32 bits. Você vai instalar o Skype e você tem que instalar quase todas as bibliotecas de volta, porque o Linux funciona 32 e 64 bits juntos. Só que você tem que fazer uma reinstalação. Você dobra o tamanho do sistema operacional para conseguir rodar o Skype, porque ele é feito no modelo de software proprietário que até hoje os caras não conseguem atualizar, porque é mal feito. E hoje o que aconteceu? O desktop, é mais sério que isso o problema, porque hoje o desktop Windows está se desintegrando, ele é um nicho hoje, né? Porque a pessoa que trabalha com o computador o dia inteiro está passando o trabalho cada vez mais para a nuvem. E aí você tanto faz, você tem que ter um navegador, tanto faz você está no Chromebook quanto você está no Windows. Quem não trabalha, para uso pessoal a gente usa dispositivos portáteis, então você usa smartphone, você usa o tablet. E quem trabalha com desenvolvimento tem que usar uma plataforma Unix, pode ser o macOS, pode ser alguma outra coisa. Tem um microfone para ele lá? Passa um. Também. Hoje está indo tudo para dispositivo móvel, ARM, isso, né? Que é outra arquitetura. Outra arquitetura. Então esses programas também em software proprietário, todo mundo fez no Visual Studio, tudo solidificado, consolidado em Intel 32-bit. Hoje o seu dispositivo móvel usa ARM. Se você pega o GIMP, é escrito em C, o Inkscape é C++, todos os programas são C ou C++ ou Python e vão rodar em todas as plataformas. Simplesmente vai chegar, você compila o GIMP para ARM e ele roda. Que dificuldade você tem hoje para pôr um GIMP no dispositivo móvel? Ele não é feito para funcionar com a interface sem o mouse, porque o touch você perde o comando do clique. Você não tem o clique e solta, né? Ou o clique e arrasta. Você não sabe o que a pessoa quer. Você não tem o hover, parar o mouse para dar a dica, por exemplo. Então você teria que fazer uma adaptação grande da interface para conseguir usar esses programas. Mas rodar e aparecer na tela, eles rodam, todos eles. Vai lá, agora vamos para a demonstração. Vamos brincar então? Quem usa Photoshop? Photoshop. Então, você. Me mostre os elementos que você reconhece de cara. Você já mexe no GIMP? Não? Então tá, vamos lá. O brush, praticamente todos ali, o ferramenta de texto, o negocinho que conta gotas, assim, o coleta cor, a lupa. A caixa de ferramenta toda, tá, vai, desce. A variação do pincel, do brush e basicamente opacidade ali, tem tudo. Então, é bem similar, né? Então vamos embora, vamos lá. E 1, 2, 3, como é que você abriria? Aí eu vou precisar de... João, vou precisar... que é pá de lá, pá de cá. Não, vou precisar do microfone lá nela. Então vamos lá. Você é minha beta tester, tá? Vamos embora. Como é que você abriria um arquivo no Photoshop? Eu, geralmente, clico e arrasto para dentro da área de trabalho. Clica e arrasta para dentro do negócio. Então, vamos lá. Eu sei. Cadê o teu gerenciador de arquivos que eu não estou vendo, criatura? Hã? Está aqui, eu cliquei nele e... Ó, eu estou ficando maluco, é o cansaço. O cansaço é velho. Não, vocês estão de sacanagem. Isso aqui está virado para baixo, eu estou numa posição não muito bonita. Estava comentando que esses auditórios são muito bons para palestra de direito, talvez medicina. O cara fica aqui falando. Para você interagir clica com o computador... e arrasta e solta. Não é isso? Ele pede para converter. Eu fiz. Não chega na mesa de vídeo. Certo? Tá bom. Como é que você corrigiria as cores? Tu vê que tá, a cara dela ela parece que foi passada no frango assado, né? Tá, foi naquela assadeira de frango. Sim. Hein, como é que você corrigiria a cor? Eu vou na seleção de cores. Não, você quer melhorar essa cara de frango assado aqui. Você vai editar essa cor aqui desse frango grelhado aqui. Ou na saturação. Saturação. Então vamos lá em imagem. Imagem não, cores, tá bom. Matriz saturação. Tá aqui. Tá vendo? Se bem que não é esse. É o curva de cores. O curva é melhor. O curva de cores. Você trabalha com curva de cores. Olha aqui, ó.
Então eu vou aqui, já trabalhou com curva de cores? Para clarear e aumentar o contraste. Estou clareando. Aqui, ó. Estou eu aqui. Vamos para cá, esse cara é para cá na realidade. Né? Tchan, 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 tchan. Já está começando a estourar, um pouquinho menos. Um pouquinho menos para cá. Pronto, já deu uma melhorada. Certo? Isso é o jeito comum, similar aos dois. Concorda? Sim. Transformar essa imagem em preto e branco. Como é que você faria? Eu vou na seleção lá de imagem e tem o menuzinho de preto e branco lá em cima. Imagem, modo, tons de cinza. Isso aí. Só? Então, isso é uma maneira destrutiva. Ou seja, se você transformar para preto e branco, salvar essa imagem, fechar o GIMP e abrir de novo, você consegue transformá-la de novo em colorida? Não. Isso é um método destrutivo. Você destruiu a informação dessa imagem. Agora vem o jeito GIMP de ser. Sabe o conceito de camada? Sim. Que alguém sabe o que é conceito de camada? Sim, mais ou menos. Você vai botando um objeto sobre o outro, sem necessariamente estar incorporado a ele, você pode mover e você vai colocando cada um numa camada. Lembra como eu falei lá do fotolito, que a gente cortava as coisas e ia colocando? Então, cada camada daquele trabalho é uma camada no coisa. Só que a gente pode fazer mais do que isso. Como é que a gente faz isso no jeito GIMP de ser? Eu venho aqui e adiciono uma nova camada. O botão não é no mesmo lugar do Photoshop, quando você está na área de camada? Sim. Então, beleza, vamos lá. A camada, digo que ela é branca. Dou OK, está aqui, ó, branquinha, né? Agora que vem o legal. O GIMP tenta resolver tudo na camada. Essa é a grande diferença. Então eu vou em modo de camada e troco para cor. Pronto, eu tenho uma imagem preta e branca. Agora, se eu salvar esse XCF, salvar ele, que não é como se fosse o PSD, fechar o GIMP e abrir, eu consigo fazer essa imagem ficar colorida de novo? Sim. Ou seja, é método não destrutivo. Você não perde a informação. Você fez meramente diferente como transformar uma imagem em preto e branco. Aí, a imagem preto e branco nunca é preto e branco, sempre tem aquele tom de azul no final, né? Quem vê as fotos do Sebastião Salgado, que ele gosta de bater foto de pé, sempre tem aquele leve tom azul, né? Aí no Photoshop é um filtro que você fica mexendo e mexe para lá e mexe para cá e fica tentando acertar, vai vendo o preview até... Que coisa nada intuitiva. Como é que na fotografia analógica a gente botaria na revelação um filtro de luz, ou jogava num papel fotográfico, aquele tom azul bem sutil estaria ali, certo? Isso seria no analógico. No mesmo princípio, vamos trocar a cor aqui, ó, para o azul. Trocar aqui para o azul, dá OK. Eu vou criar uma nova camada, transparente. Isso o João ensinou na primeira vez que ele veio no GnuGraph. A gente, caraca, dá para fazer assim. A gente desmaiou, né? Quase desmaiou. Se você fosse pintar essa camada transparente, você ia usar o quê? Estou até dando a dica. O baldinho de tinta. O baldinho de tinta. Nós temos um baldinho de tinta também, mas não é legal. Não é jeito GIMP de ser. Olha só. Eu clico, arrasto e solto. Pum. Muito maneiro, né? A risada dela. Muito maneiro. É diversão, cara. E eu também troco de normal para cor. Ela virou um Smurf. Meu Deus, é um Smurf. Aí que vem o tom. Eu trabalho a transparência dessa camada. Deixa eu ver aqui no Datashow que a imagem é diferente. Até a informação sumir. E eu vou adicionando um pouquinho de azul. Pronto. Eu fiz a mesma coisa, que é um filtro cheio de coisa que você não controla, com 2 camadas. Inclusive, o que me chamou muita atenção foi ali o modo, né? Que dá para modificar exatamente igual ao Photoshop, que é uma coisa que eu uso muito, tanto assim nas peças de recorte e tudo mais, que é muito útil, a parte de multiplicação, a divisão, e isso eu não sabia que tinha também. Viu? É questão tem uma de coisa, mudar a técnica. Tem uma coisa legal também, que, por exemplo, se você quiser o azul do Skype, é só você ir buscar a cor ali. Fala, Luiz. Faz ali. 10 minutos. Aqui, ó, você tem
conta-gotas, e você pega a cor onde você quiser. Se você quiser esse azulzinho aqui, se você quiser um azul da página da internet, qualquer cor, você vem aqui, pegou, olha lá, você tem um azulzinho lá, você arrasta e solta. É um azulzinho do Skype. Muito bom. Viram? Não é o bicho, como ele fala, o bicho é manso e dá para domar. Agora, uma coisa legal que você tem, isso é mais ou menos único do GIMP, é que os diálogos são não destrutivos. Eles não são bloqueantes. Então, se eu abro o diálogo de cores, eu consigo continuar usando o resto do programa enquanto o diálogo de cores está aberto. Eu posso pegar aqui a seleção retangular, escolho outra cor aqui e arrasto a cor. Ele pintou só aquele retângulo daquela cor. Deixa eu só aumentar aqui a transparência. Aqui. Tá? Então eu continuo com a ferramenta de seleção selecionada. Faço outra seleção retangular, pego lá um verdinho, arrasto. Tá? Se eu quiser mais opacidade, para dar mais cara aqui. Então esse tipo de coisa que a gente fala que você consegue fazer mais rápido, você consegue fazer mais rápido. Tá? Então esse programa é bem legal. Eu costumo dizer, qualquer fluxo de trabalho que você tenha no Photoshop, você consegue fazer mais rápido aqui. Porque ele dá para adaptar. Uma das grandes vantagens que tem, que as pessoas não dão muita atenção, é isso. Os diálogos não bloqueiam outra coisa. Eu posso abrir um diálogo de um filtro e mexer na imagem enquanto eu estou vendo aquele diálogo do filtro aberto. Depois eu aperto OK e ele reprocessa. Deixa o Cadu voltar aqui para a imagem. Deixa eu fazer um jabazinho também, está chegando perto do tempo aqui. Quem quiser mexer nesse programa, tá? Amanhã, o último horário de todos, 6 horas, 18 horas. Teria teoricamente 2 horas, né? Vai até fechar. Acho que alguém vai me dar a chave para eu trancar aqui depois. Mas a gente vai ter uma oficina de GIMP. Olhem na programação aí. Cada um leva seu note, só levar o GIMP já instalado e a gente vai trabalhar esses truques aqui, né? Vamos aproveitar que eu estou aqui como desenvolvedor, o pessoal aqui que trabalha mesmo nessa área já falou que vai me prestigiar, para não ficar sozinho na sala. Também, quem quiser chegar lá. Às 14, desculpa, às 14 eu vou ter uma oficina também de Inkscape, né? Se alguém... Isso, já faz uma, já fica para outra. Se vocês não dormirem, né, no meu curso, daí... Aí acorda com o João. Aqui já tem um desenho feito. E o mais legal, por exemplo, eu quero mostrar outra coisa, eu não tenho que reabrir a imagem. Eu apago as camadas, seleciono a camada que eu quero, porque eu não trabalhei de maneira destrutiva. Correto? Uma coisa que você deve ter feito muito é corrigir nariz, boca, essas coisas, né? Que é o Liquify do Photoshop, quer dizer, Photoshop. Então, aqui também a gente tem. Só que com uma coisa a mais que eu vou mostrar que é divertida. Ele se chama distorção interativa. Então eu estou aqui com a nossa amiga aqui e eu vou em filtros. Está com a seleção? Onde? Foi mal. Pronto, tirei. Você vai em filtros. Só um instante. Distorções. De deformação interativa. Isso aqui eu brigo. Desde que eu conheci esse cara aqui, que tem um problema. Eu não vejo o tamanho do meu pincel, do meu brush aqui. Então eu tenho que ir por tentativa e erro. Ele prometeu que ia implementar isso aí, não implementou até hoje, né? Mas... tá. Então ele implementou, vai ver no desenvolvimento. Melhorou agora. Então, eu posso aumentar. Eu posso aumentar a nossa amiga aqui. Então eu venho aqui no olhinho e eu posso encolher o narizinho da nossa amiga para ficar com o narizinho do Michael Jackson. Eu posso dar uma esticadinha na cara dela para ela parecer Ana Maria Braga. Entendeu? Eu posso dar um leve torção de cabeça para ficar com cara de maluca. Né? Eu posso mover e deixar ela vesga. Meio vesga assim, com uma birolha para cima, uma birolha para baixo. Legal, né? Igual ao coisa, né? E onde vocês mais vão usar essa ferramenta é para pegar a foto do cara do lado e fazer uma boca de coringa nele. Isso.
Então, isso aí, na versão de desenvolvimento do GIMP, a versão que vai ser a próxima, já virou uma ferramenta que você pinta na própria imagem. Né? Aqui era um plugin, e o plugin é responsável por fazer uma miniatura e depois aplicar. Yeah. Agora, essa ferramenta é igual no Photoshop até um certo ponto. Né? Não, porque é isso que eu vou mostrar agora. Agora eu vou mostrar a mágica aí. É igual, né? Se eu der ok, ele vai pum, né? Só que ela tem uma brincadeira. Eu posso, além disso, ping-pong, vou botar 2 frames para não demorar muito para processar. Ok. Ele vê que ele criou um monte de camada aqui, né? Deixa eu deletar essas duas aqui, deixar todo mundo juntinho. Agora eu vou em filtros. Espera aí que eu estou fazendo torcicólogo aqui. Filtros, animação e reproduzir. Vou aqui. Ops. É muito grande. Hã? Deixa eu cancelar aqui. Fecha. Imagem. Eu sei, é que eu não estou enxergando direito. Tá bom. 30%? Tá bom, galera? 30%. Cadê o porcento no seu teclado aí? Tá aqui. 30%. Ele vem aqui e faz. Pronto, já fez a conversão e diminuiu. Então vamos aqui em ferramentas. Filtros, animação, reproduzir. Agora ficou melhor. Vou dar play. Eu posso animar isso. A coisa fica mais divertida. Certo? É disso que a gente está falando, galera. É perder 20 minutos em cima da ferramenta, procurar a gente nas internets da vida, que a gente está aqui para tirar dúvida mesmo, e migrar. Está pronto, é só migrar, tá bom? Está chegando perto do nosso horário, então agora a gente queria convidar vocês, se alguém quer comentar mais alguma coisa, algum programa, tem um rapaz lá. Ele assistiu minha palestra ontem de GIMP também, e... Pega o microfone. Ele perguntou, estou empolgado, como é que faz para participar da comunidade? Eu dei umas dicas e agora a gente vai formalizar. Vamos ver. Alô. Eu usando o GIMP, às vezes, estou com 30 camadas lá aberto, quero excluir 10. Eu não consigo selecionar todas elas para excluir de uma vez, tenho que excluir uma por uma. Na próxima versão eu vou conseguir excluir. Para excluir, não. Tá? Excluir ou fazer qualquer alteração mesclada? Algumas alterações você consegue. Se você aplicar um filtro, no filtro não, mas se você vai transformar todas, quer rotacionar, mover, você tem a correntinha. Tá? Esse ícone aqui. Então aqui eu tenho 4 camadas, eu tenho 5 camadas aqui, né? Se eu clicar aqui, eu tenho uma corrente. Ó. Então essas aqui eu consigo mover ou fazer qualquer transformação sincronizada. Se eu movo uma delas, as 3 se moveram, só essas 3. Tá. As outras estão no lugar. Aqui está a última aqui, né? Então olha aqui. Então eu tenho essa, está lá. Oi? Eu movi a que estava por cima, né? Tá certo. Então tá, agora eu cliquei aí com correntinha. Vamos rotacionar então, aumentar o tamanho. Não, aí eu preciso das 2 mãos, né? Meu? Aí não dá. De novo eu rotacionei com a câmera errada. Bem, pronto. Aqui, vamos aumentar o tamanho então. O primeiro estava... Então, essas 3 foram transformadas. Tá? Agora você tem o grupo de camada. Tá? O grupo de camada ele também permite que você aí movimente todas as camadas juntas sem precisar da correntinha. Você clica aqui na pastinha. Isso aqui é um recurso novo do GIMP 2.8. E você arrasta elas junto. Mas, em particular, para apagar, acho que se elas estiverem no mesmo grupo, você consegue apagar o grupo inteiro. O que você não tem é como selecionar. Acho que aqui dá para fazer. Se você selecionar o grupo... e mando aqui apagar. Funciona. Tá? Ou outra coisa, depende da operação, aí eu recomendo fazer um pequeno script para isso. Eu começo a ensinar, quando eu pergunto pela internet e você responde por escrito, né? Eu ensino a abrir o prompt do Python, que está aqui no plugins, e você pode fazer isso programaticamente também, depende da coisa, se for uma coisa muito repetitiva. É bem legal. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Aqui.
Ah, com o aplicativo, vamos ver. Olha, o Lightroom, a pergunta que veio para o aplicativo, então, é se dá para fazer no GIMP o que se faz no Lightroom para edição de fotos. Tá? Eu nunca usei o Lightroom. O que ele faz é trabalhar com a imagem de alta profundidade de cores, que é o HDR, né? High Dynamic Range. Isso. Então você tem o software livre que é o Darktable. O Darktable é especificamente... E tem o Raw Therapy também, que eu até tenho instalado aí. Então são outros programas de software livre que fazem isso. O GIMP 2.10, quando sair, o GIMP desenvolvimento hoje 2.9, se baixar a versão, você consegue fazer alguma coisa, mas ele não tem nada específico na interface para trabalhar com alta camada de flores. Ele simplesmente trabalha, você tem as ferramentas, você vai conseguir fazer. Né? Tem mais perguntas? Vai descendo. Não? Opa! Outras palestras. Tá. Legal. Pessoal, obrigado. Então tá jóia, pessoal. Então a gente amanhã tem as oficinas, então, 14 horas do Inkscape, 18 horas do GIMP. Obrigado. Hein? Eu tô sacando qual que é a dele. Falou assim, ó, vocês acham que eu sou feio? Olha só essa